Olá, meus amigos. Com o patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube, Facebook ou pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes. No primeiro bloco, vamos comentar rapidamente as partidas envolvendo os times cariocas na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No segundo bloco, um panorama geral do Campeonato Brasileiro, com os resultados da 36ª rodada. Também teremos aí a classificação geral, a classificação do retorno, a tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa, tabela de desempenho dos times cariocas no Campeonato Brasileiro e também as próximas rodadas, a 37ª e a última e derradeira 38ª rodada. E no terceiro e último bloco, nós vamos falar da grande final entre Flamengo e Palmeiras pela Libertadores. Será o assunto de maior destaque do programa. Traremos aqui os nossos comentários sobre a partida, também vários vídeos para serem exibidos e analisados, e por causa disso, hoje não teremos o tradicional quadro Recordar é Viver, que ficará para a próxima semana. Então vamos iniciar o programa aqui comentando os jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro envolvendo os clubes cariocas. Começando pelo Flamengo. O Flamengo, na terça-feira passada, foi a Belo Horizonte, na Arena MRV, enfrentar o Atlético Mineiro e empatou por 1-1. O Flamengo foi melhor na partida, na minha opinião, merecia ter vencido o jogo. A produção está colocando aí o resultado. Merecia ter vencido o jogo, mas ficou no empate. O Flamengo teve 2 bolas na trave, mas acabou sofrendo aí no primeiro tempo ainda um gol do Atlético Mineiro, gol marcado pelo Bernard. No segundo tempo, o Flamengo jogou praticamente no campo de defesa do Atlético Mineiro, insistiu e tanto insistiu que aos 46 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique de cabeça empatou para o Flamengo. O resultado que não foi ruim, porque o Palmeiras, adversário do Flamengo, concorrente do Flamengo no título brasileiro, perdeu para o Grêmio por 3-2 jogando em Porto Alegre, né? Então, com esse resultado de 1-1, a decisão do Campeonato Brasileiro pode acontecer na próxima rodada, na 37ª, quando o Flamengo enfrenta o Ceará. Então, Flamengo 1, Atlético Mineiro 1, um resultado em que não me pareceu que fez justiça pelo que o Flamengo fez em campo. Na minha opinião, repito, foi superior ao Atlético Mineiro e poderia ter vencido o jogo. Vamos falar agora do jogo envolvendo o Fluminense e o São Paulo no Maracanã. O Fluminense goleou o São Paulo no Maracanã por 6-0. O Fluminense impiedosamente aplicou uma goleada no tricolor paulista. O Fluminense fez uma bela exibição, sobretudo no primeiro tempo, manteve o ritmo no segundo tempo e chegou a esse resultado expressivo de 6-0 contra o São Paulo. Vitória incontestável do Fluminense. Os gols do Fluminense foram marcados por Canóbio 2, Martinelli, Nonato, João Kennedy e Senra. Então, festa da torcida tricolor carioca no Maracanã. Fluminense 6, São Paulo 0. Vamos passar agora para o jogo do Vasco da Gama. Em São Januário, o Vasco da Gama recebeu o Internacional de Porto Alegre e também goleou por 5-1. O Vasco já estava vencendo o jogo nos primeiros 10 minutos de partida, com gols do Andrés Gomes e do Ryan. O Internacional ainda no primeiro tempo, no finalzinho, descontou
com Ricardo Matias. O jogo foi interrompido em razão de um temporal que desabou sobre a cidade do Rio de Janeiro. Levou cerca de uma hora e meia para o jogo ser reiniciado e no segundo tempo o Vasco também se manteve superior ao Internacional, envolvente e com um ritmo alucinante, fez mais 3 gols. Com o Ryan fez o seu segundo gol, o Barros fez o terceiro e o Nuno fechou a conta fazendo o 5º gol do time do Vasco. Alívio para a torcida vascaína, pois o Vasco não corre mais risco de rebaixamento. Esse era o grande objetivo do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O Vasco oscilou muito lá no início, flertou com a zona do rebaixamento, depois houve uma melhora acentuada, ganhou 4 partidas seguidas, deu uma escapada ali dessa zona do rebaixamento, mas aí vieram as 5 derrotas consecutivas que tornaram, né, o Vasco novamente em risco de rebaixamento. Isso causou apreensão nos torcedores, mas agora eles respiram aliviados porque o Vasco não corre mais risco de ser rebaixado. Vai permanecer então na Série A, que era o grande objetivo do time, do clube, no Campeonato Brasileiro. E por fim, vamos falar do empate do Botafogo contra o Corinthians. Jogando em Itaquera, em jogo de 4 gols, Botafogo e Corinthians empataram por 2-2. O Corinthians foi melhor na primeira etapa, fez 1-0 no Botafogo e o Botafogo só reagiu no segundo tempo. O Botafogo chegou a virar o jogo para 2-1 com gols de Cuiabano e um golaço do Barreira de bicicleta. Fez realmente um bonito gol. Botafogo vencia até os minutos finais, quando sofreu o gol de empate do Corinthians. Os jogadores do Botafogo reclamaram muito de um lance, né, que originou o gol do Corinthians, no início do lance de uma saída de bola. E o VAR verificou, analisou a situação e confirmou que a bola não havia saído. Os torcedores do Botafogo não concordam com essa decisão do VAR, houve muito protesto aí dos jogadores e no fim do jogo houve até uma confusão entre os jogadores do Botafogo e do Corinthians, mas ficou mesmo no 2-2, Botafogo 2, Corinthians 2, na Arena Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Bom, então vimos aí o empate do Flamengo por 1-1 contra o Atlético Mineiro, a goleada do Fluminense sobre o São Paulo por 6-0, a goleada também do Vasco 5-1 sobre o Internacional e o empate do Botafogo 2-2 contra o Corinthians. Então, nessa rodada, nenhum dos cariocas foi derrotado. 2 empataram, Flamengo e Botafogo, 2 alcançaram a vitória, Fluminense e Vasco. No próximo bloco, nós vamos trazer aí um panorama geral do Campeonato Brasileiro. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagote. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque na Defesa. Vamos partir logo para a classificação do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, após a 36ª rodada, a classificação é a seguinte: Flamengo em primeiro com 75
pontos. O Palmeiras vem em segundo com 70 pontos, 5 pontos atrás do líder Flamengo. O Cruzeiro tem 69 pontos, é o terceiro colocado. O Mirassol ocupa a quarta colocação com 63 pontos. E o Botafogo é o quinto colocado com 59 pontos. O Fluminense é o sexto colocado com 58 pontos. O Bahia é o sétimo com 57 pontos. Esse é o G7 do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama está na 11ª colocação com 45 pontos. E na zona do rebaixamento, Internacional 41, Fortaleza 40 e Juventude 34 e Sport 17, sendo que Juventude e Sport já estão matematicamente rebaixados. Agora vamos ver a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. No retorno, o Flamengo também é o líder da competição. O Flamengo ocupa a primeira posição, seguido do Cruzeiro. O Flamengo é o primeiro, o Cruzeiro é o segundo. Ambos têm 32 pontos, mas no critério de desempate o Flamengo leva melhor. O Palmeiras é o terceiro com 31. Entre os cariocas, o Fluminense ocupa a quinta colocação com 31 pontos. O Botafogo a sexta com 28 pontos. E o Vasco é o sétimo colocado no retorno com 26 pontos. Vamos agora à tabela de curiosidades do Campeonato Brasileiro, elaborada pelo colaborador do programa, Dr. Marcos Macedo, torcedor do Vasco. Flamengo tem mais vitórias, melhor ataque, melhor defesa e tem o melhor saldo de gols. Cruzeiro e Flamengo empatam com menos derrotas. Ambos perderam apenas 5 vezes. O Sport é o pior em tudo, menos vitórias, mais derrotas, pior ataque, pior defesa. Não por acaso já está rebaixado para a Série B. Melhor mandante é o Flamengo, melhor visitante é o Flamengo, o pior visitante é o Sport, o pior mandante é o Sport, só conquistou uma vitória jogando na Ilha do Retiro. O Flamengo lidera o segundo turno, tendo o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas tem mais vitórias, daí o desempate. Cruzeiro não perde há 11 rodadas, o Botafogo há 8 e o Fortaleza numa recuperação, numa campanha de recuperação para fugir do rebaixamento há 7 rodadas. O Sport perdeu 8 partidas seguidas. Vamos agora para a tabela de desempenho dos cariocas na competição. O Flamengo tem 75 pontos, 22 vitórias, 74 gols, 44 pontos como mandante, 31 pontos como visitante. O Botafogo tem 59 pontos, 16 vitórias, 52 gols, 35 pontos como mandante e 24 pontos na condição de visitante. O Fluminense tem 58 pontos, 17 vitórias, 46 gols. 43 pontos foram conquistados pelo Tricolor como mandante e 15 pontos na condição de visitante. O Vasco da Gama fecha a lista com 45 pontos. 13 vitórias, 55 gols, 28 pontos o Vasco conquistou como mandante e apenas 17 pontos na condição de visitante. Ainda assim, o Vasco, como visitante, fez mais pontos do que o Fluminense. Vamos agora para as próximas rodadas, a 37ª. Na terça-feira, dia 2 de dezembro, o Vasco recebe o Mirassol em São Januário às 19 horas. No mesmo dia, terça-feira, o Grêmio recebe o Fluminense na Arena do Grêmio, jogo marcado para as 21 horas e 30 minutos. Na quarta-feira, dia 3 de dezembro, no Maracanã, às 21 horas e 30 minutos, o Flamengo joga contra o Ceará, jogo que pode ser a decisão do título. Em caso de vitória do Flamengo, o Flamengo será campeão brasileiro pela 9ª vez. E na quinta-feira, dia 4, o Cruzeiro, no Mineirão, recebe o Botafogo, jogo marcado para as 19 horas e 30 minutos. Teremos ainda a 38ª rodada, todos os jogos disputados no domingo, Fluminense e Bahia no Maracanã às 16 horas, Botafogo e Fortaleza no Newton Santos também às 16 horas, Mirassol e Flamengo no Maião às 16 horas e Atlético Mineiro recebe o Vasco na Arena MRV às 16 horas. Então, rodada derradeira, todos os jogos marcados para domingo às 4 da
tarde. Bom, no próximo programa teremos aí a análise do Campeonato Brasileiro, já com o campeão definido. Será um programa especial, porque hoje, como especial, como maior destaque, nós vamos falar da Libertadores da América. Isso vai acontecer no próximo bloco. Então, não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já para falar de Libertadores. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou? Estamos de volta com o terceiro bloco do programa No Ataque na Defesa. E antes de falarmos de Libertadores, apenas uma informação. O Dr. Marcos Macedo enviou uma mensagem dizendo que o Vasco ainda corre um risco improvável de rebaixamento. Depende de uma certa combinação de resultados, mas ele disse que o risco ainda existe, embora seja improvável. Bom, dito isso, vamos agora falar do assunto de maior destaque do programa de hoje. Libertadores. No sábado passado, em Lima, no Peru, Flamengo e Palmeiras decidiram a Copa Libertadores e o Flamengo levou a melhor. Venceu por 1-0, gol do Danilo aos 22 minutos do segundo tempo. O Flamengo, na minha opinião, começou melhor o jogo e dominou a partida até mais ou menos os 25 minutos do primeiro tempo, quando o Palmeiras encaixou a marcação, passou a atacar mais o Flamengo, mas mesmo assim, no primeiro tempo, o goleiro Rossi do Flamengo não foi exigido. Mas o Flamengo perdeu aí umas duas boas oportunidades de abrir o placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o panorama do jogo não se modificou. O Flamengo propôs o jogo, jogou em cima do Palmeiras, procurando marcar o gol. O Palmeiras se defendia, fazia uso de chutões para o seu ataque dominar a bola e tentar fazer o gol, mas o Flamengo era soberano no jogo. O Flamengo dominou amplamente o seu adversário. Basta dizer que o Palmeiras teve uma única chance de gol em todo o jogo e foi desperdiçada pelo Vitor Roque ainda nos acréscimos. Fora isso, o Flamengo teve algumas oportunidades de marcar o seu gol. E numa delas, numa cobrança de escanteio, o Arrascaeta cobrou na cabeça do Danilo, que subiu muito, mas muito mesmo. Foi lá no segundo andar e cabeceou sem defesa para o goleiro Carlos Miguel do Palmeiras, abrindo o marcador para o Flamengo. Após o gol, o Palmeiras resolveu jogar um pouco mais, saiu um pouco mais para o jogo, para buscar o empate, evidentemente, mas o Flamengo estava bem na defesa, controlava bem as ações, teve a oportunidade de fazer o segundo gol, uma cobrança de falta do Cebolinha na trave, e o jogo ficou realmente 1-0 para o Flamengo. O Flamengo, então, devolveu a derrota aí sim por 2-1 de 2021 numa final de Libertadores vencida pelo Palmeiras. Então, na revanche, deu Flamengo 1, Palmeiras 0. Vamos agora fazer um destaque dessa partida. Alguns torcedores rivais do Flamengo têm se manifestado aí nas redes sociais de que o Palmeiras teria sido prejudicado pela arbitragem na final da Libertadores. Eles não se conformam com o fato de o Flamengo ter conquistado com essa vitória
a quarta Libertadores em toda a sua história, tornando-se o clube, entre os clubes brasileiros, aquele que mais venceu a Libertadores. Então, os torcedores rivais estão aí provocando os rubro-negros, dizendo que o Pulgar merecia ter sido expulso, que a conquista do Flamengo foi manchada, o jogo foi roubado, entre aspas. Bom, enfim, eu quero dizer o seguinte: esses mesmos torcedores que acham que o Pulgar deveria ser expulso, e eu admito até que ele deveria ser expulso por uma entrada quando a partida estava paralisada em cima do zagueiro Bruno Fux do Palmeiras, esquecem-se que houve um lance logo no início da partida do Rafael Veiga, que com a mesma entrada temerária em cima do jogador Carrascal do Flamengo, também não foi expulso. Então foi um critério da arbitragem não expulsar os dois jogadores. E lembro que o lance do Rafael Veiga foi aos 13 minutos do primeiro tempo. Então o Palmeiras perderia um jogador logo no início da partida. E a jogada com o Pulgar, ela foi no fim do primeiro tempo. Olha a diferença, né, de período entre um lance e outro. Então, não há o que se falar a respeito de arbitragem. Mas se você não concorda, se você ainda insiste nessa narrativa de que a arbitragem prejudicou o Palmeiras, quando o Palmeiras não jogou absolutamente nada no jogo, não deu nem sequer um chute a gol, a não ser do Vitor Roque nos acréscimos, e o Flamengo jogou bem, jogou para ganhar o jogo, teve jogadores do Flamengo que se destacaram, como o Jorginho e o Varela, que fez uma grande partida. Do lado do Palmeiras, quem se destacou foi o zagueiro Gustavo Gomes, evitando ali ataques do Flamengo. Então o resultado foi mais do que justo. Mas se você ainda insiste nessa narrativa cansada de bater nessa tecla, de que o Flamengo é ajudado, de que o Palmeiras foi prejudicado, vamos ver agora aqui alguns vídeos, né, que eu trouxe aqui para mostrar sobre esses lances. Vamos começar aí pelo Davi Couto Tips. Vamos ver como ele analisa esses dois lances aos quais eu me referi. A entrada do Rafael Veiga no jogador Carrascal do Flamengo e a entrada do Pulgar no Bruno Fux do Palmeiras. O juiz errou feio nesse lance e também nesse aqui. Era para expulsar nos dois lances. Produção vai colocar o vídeo aí do David Couto Tips. Produção. Essa aí é a entrada do jogador Rafael Veiga no Carrascal. Vejam que foi uma entrada forte, passível de expulsão. Então vamos ver agora um vídeo do DG Polêmico Raiz. Vamos ver aí o que ele fala sobre essa jogada. Cuidado! Nem tudo que se ouve nas telinhas da TV é fatos verídicos ou verdadeiro. Procurem realmente entender, pesquisar e estudar. Diego, como fui árbitro de futebol, não assoprador de apito, vou falar ambos os lances, cartão vermelho. Cartão vermelho, simples assim. Por que com 10 minutos ele não expulsou o Veiga? Por que com 10 minutos ele não expulsou o Veiga? Ah, tá. Era começo de jogo? Tá. Isso aqui do Veiga não é um jogo perigoso, grave. Ó, se pega bem no meio, Jesus, quebrou a perna do cara. E embaixo, a mesma coisa. Só que 10 minutos, 30 minutos do primeiro tempo. Ele usou a mesma balança, os dois lados. E aonde está aí? Roubou pro Flamengo. Que roubou, gente? O cara usou a mesma balança, porra. Se expulsa o Veiga, talvez teria isso aqui embaixo? Talvez não, talvez sim. Mas ele usou. Não expulsou o Veiga, não expulsou o Pulgar. Qual é a diferença? O que ele interferiu no jogo? Parem de ser hipócritas. Vamos ser mais transparentes. Entendeu? Vamos parar de ser clubismo. E outra coisa, quando for pegar um microfone para falar, fale com propriedade, com sabedoria.
Coloque ambos os lances e falem, porra. Agora, vamos ganhar lá. Meu irmão, parece... O país já tá uma porcaria. Uma merda, afundando. Pô, e você fica inventando. Aí, cara, ele usou dois pesos, ó. Ó o peso. Tá igualzinho o peso, tá? Desequilibrou? Era pra expulsar o Veiga? Era. Era pra expulsar o lugar? Era. Simples assim, mas não expulsou. Então, houve o quê? Mérito de quem jogou melhor e ganhou. Eu sou DG. O polêmico raiz. Jamais serão, nunca serão. Fui. É simples. Bom, se alguém ainda tinha alguma dúvida sobre a interpretação correta desses dois lances, eu espero que o programa tenha conseguido dirimi-las. Por quê? Porque o lance do Pulgar, de fato, poderia levar o árbitro a expulsar o jogador do Flamengo. Mas se ele tivesse usado o critério de expulsar o Rafael Veiga, nenhum problema. Mas ele resolveu não expulsar o Rafael Veiga na jogada em que ele entrou de forma temerária, jogo brusco em cima do Carrascal, ele só aplicou o amarelo. Então, na jogada do Pulgar, ele manteve o critério, certo ou errado, ele manteve o critério e deu cartão amarelo para o Pulgar. Agora, isso servir de argumento, de muleta para os torcedores rivais desejarem apagar o mérito do Flamengo, que venceu a partida porque foi melhor do que o Palmeiras. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Se há dúvida se o Pulgar deveria ser expulso ou o Rafael Veiga, com relação a quem jogou mais na partida, eu acredito que ninguém pode questionar o fato de que a atuação do Flamengo foi muito, mas muito melhor do que a do Palmeiras. Mas não fiquem com a minha opinião. Vamos ver aí a opinião de alguns comentaristas sobre o jogo. Vamos começar pelo IF_Freitas, da Cazé TV. Ganhou quem mereceu? Vamos assistir aí o que ele disse. Vou pegar agora. E não vai ser a última não, tá? Não vai ser a última vez que o Flamengo vai chegar na final da Libertadores pelos próximos anos. Ganhou o time que jogou melhor a final, ganhou o time que foi mais corajoso durante toda a final, ganhou o time que repatriou um cara que quis jogar no Flamengo. O gol do título saiu de um torcedor de infância do Flamengo, no Danilo, e que subiu sozinho para colocar a cabeça na bola e dar o tetracampeonato à equipe do Flamengo. A final é jogada para ser vencida. Ela não é jogada para você ser muito melhor do que o adversário, para você jogar demais e arrebentar. Foi um jogo apertado, mas foi um jogo que, se a gente olhasse assim, nos pontos de boxe, o time que mais jogou e o time que mais buscou o resultado foi o Flamengo. E assim, é o maior projeto de futebol do continente. São os dois, né? Ao lado do Palmeiras. Mas são dois projetos que eles têm algumas diferenças, especialmente do ponto de vista de ideologia de futebol. E hoje isso ficou traduzido na partida que o Flamengo fez para sair com o tetracampeonato. O primeiro tetracampeão da história do futebol brasileiro. Então, o Flamengo ele tinha uma relação de ódio. A Libertadores odiava o Flamengo. A partir de 2019 isso mudou. Hoje o Flamengo ama a Libertadores e a Libertadores ama o Flamengo. E por isso que o Flamengo hoje é o maior clube do futebol brasileiro em termos de conquistas da América. Bom, vimos aí a opinião do comentarista, que disse que o Flamengo ganhou quem mereceu, e quem mereceu foi o Flamengo. Mas vamos com a opinião de outro comentarista, a do ex-jogador Felipe Melo, que defendeu o Palmeiras, foi campeão pelo Palmeiras da Libertadores, também ganhou a Libertadores vestindo a camisa do Fluminense. Todos sabemos que o Felipe Melo é muito crítico ao Flamengo, tem uma postura agressiva quando fala do Flamengo, principalmente quando era jogador, agora como comentarista ele está mais ameno. Mas vamos ver aí a opinião do Felipe Melo, inclusive analisando a questão da expulsão do Pulgar. Felipe Melo, fala aí sobre Flamengo e Palmeiras. Clubismo! Se for falar de clubismo, era pra ser expulso, Pulgar e tal. Sendo realista, isso não é desculpa pra nada não. Flamengo mereceu do início ao fim. Me desculpa, o Palmeiras entrou em campo com medo.
Isso é a minha concepção. Minha concepção. O Abel entrou de forma covarde no jogo de hoje. O Abel entrou de forma covarde. O Flamengo sim mereceu o título. O Flamengo mereceu o título. E vou dizer mais. O Abel trouxe pra si uma responsabilidade com esses atletas quando ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Que o Flamengo daqui a 2 dias, o Flamengo já é campeão, só vai consumar o fato daqui a 2 dias. Tá bom, pessoal? Então eu não posso ser clubista, eu tenho que ser realista. Flamengo, primeiro campeão da Libertadores do Brasil, brasileiro e com méritos. O Abel, o Palmeiras começou a jogar quando o Palmeiras tomou o primeiro gol. Aí começou a querer jogar. Que isso? Flamengo não, Flamengo jogou de forma, da forma que ele sempre joga. Agora, qual é o nome do lateral direito? Varela. Ó, parabéns, Varela. Baita jogo que você fez. Danilo fez um gol e salvou outro. Fez um gol e salvou outro. Então assim, nós temos que ser realistas, pessoal. Parar de chorar. Sabe, eu entendo o torcedor do Palmeiras, tá puto pra caramba, tá chateado pra caramba, mas tem que ser sincero, tem que ser realista. O Palmeiras entrou de forma covarde no jogo de hoje e mereceu perder. O Flamengo mereceu o tetracampeonato. Mereceu. Bom, vimos e ouvimos a opinião do Felipe Melo. O Flamengo mereceu ganhar. Foi o time que buscou a vitória o tempo todo contra um Palmeiras acovardado jogando por uma bola. Mas para encerrarmos essa discussão, esse debate, vamos ver a opinião de quem mais interessa, a do próprio técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Vamos ver, em entrevista concedida após o jogo, o que o Abel disse a respeito do jogo entre Flamengo e Palmeiras. E esse vídeo o crédito é para TNT Esporte. Fala, Abel. Uma gratidão imensa aos nossos torcedores. Fizeram um sacrifício imenso para poder estar aqui connosco a apoiar-nos. Se é verdade que há uns anos atrás conseguimos ganhar a este grande rival, que é o nosso maior rival, um dos maiores rivais que nós temos. Hoje eles foram melhores e temos que aceitar, por muito que nos custe, por muito que eu também odeio perder, mas acho que esta competição merece todo o meu respeito, toda a minha postura, e dar os parabéns ao nosso adversário. Dei os parabéns ao Luís Filipe, que desfrute, que vive este momento, porque são momentos que ficam marcados para sempre nas nossas memórias, e também a todo o elenco do Flamengo, porque foram melhores. Tudo que eu possa estar aqui a dizer é desculpas, eles foram melhores e ponto, apesar do afinal ter sido decidido num detalhe. Bom, vimos aí a opinião do próprio treinador do Palmeiras, dizendo que a vitória do Flamengo foi justa. Então, ponto final. Não há mais o que se debater, não há mais o que se discutir. O Flamengo mereceu a vitória, mereceu conquistar a 4ª Libertadores da sua história e ponto final. O Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa, enviou mensagem dizendo que o Flamengo ganharia mesmo com um jogador a menos, porque ele era muito superior ao Palmeiras no jogo. Não sei, Dr. Marcos, se eu acompanho esse seu raciocínio. Não sei dizer se o Flamengo ganharia ou não. O que eu sei dizer é que não se poderia acreditar como os rivais pensam, que o Palmeiras ganharia a partida porque o Flamengo teria um jogador expulso, no caso o Pulgar. Lembro que em 2024 o Botafogo perdeu o Gregory no início da partida, com menos de 1 minuto, e venceu o Atlético Mineiro assim mesmo. Então, expulsar o jogador, o time ficar com um homem a menos, não é nenhuma garantia de que o adversário vai vencer o jogo. Então, eu dou aqui um conselho para os rivais, né? Deixem essa bobagem de lado de ficar insistindo em desmerecer o título do Flamengo falando de um erro de arbitragem, insistindo nisso, quando a arbitragem se errou ao não expulsar o Pulgar, errou também ao não expulsar o Rafael Veiga. Ponto final. Aceitem, né, que o Flamengo foi melhor e, por méritos, conquistou a 4ª Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1-0. Vamos agora para um outro debate.
O Flamengo é ou não é o maior clube do Brasil com essa conquista da quarta Libertadores? Vamos assistir aí alguns vídeos, né, sobre esse tema, começando pelo Zeca sem credencial. Vamos à opinião do Zeca sobre esse tema. Deve ser ruim não ser Flamengo, né? As pessoas odeiam o Flamengo com tanta força. Já eu não odeio ninguém, eu só amo. O Flamengo, no caso. Mas o que eu sinto em relação aos outros times, acho que é a mesma coisa que um leão sente por uma formiga. Nada. Quando tem jogo do Flamengo, todo mundo para. Metade do país para pra amar, a outra metade para odiar. Deve ser ruim, né? Odiar um time com tanta força. Mas acho que esse é o preço de ser grande. Grande não, enorme, gigante, imenso, colossal. Chame como quiser, mas chame sempre de meu amor. Porque entre o amor e o ódio, a linha é tênue. Ou então, faz que nem a Maria Gadu. Me odeia descaradamente, ou disfarçadamente, me tem amor. Entre o bem e o mal, a linha é tênue, meu bem. Entre o amor e o ódio, a linha é tênue. Dizem ou me odeia descaradamente, ou disfarçadamente, me tem amor. Bom, vimos aí a opinião do Zeca sem credencial. Lembro que todos esses vídeos que eu trago aqui para o programa são retirados do Instagram e por isso eu faço questão aqui de dar os créditos. Então vamos para mais um vídeo. Esse dia foi louco. Vamos ver aí qual é a opinião do comentarista sobre o fato de o Flamengo ser ou não o melhor time do Brasil. O Flamengo é incontestavelmente o maior clube do Brasil. Não existe nenhum clube do Brasil maior que o Flamengo. Ele já era, mas agora é incontestável. Agora ninguém vai poder falar nada. Agora não existe nada a se falar. É o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Copa Libertadores da América. Bateu o Palmeiras, que é gigantesco. Vocês não estão entendendo o peso e o tamanho dessa final. O Palmeiras é gigantesco. E o Flamengo conseguiu hoje uma vitória para os almanaques, para os anuários, para os anais do tempo. O Flamengo engrandece a sua história, que já é repleto de títulos, de glórias. E esse estádio aqui, o Estádio Monumental 1, tem que ser declarado patrimônio universal da nação rubro-negra. O Flamengo nunca foi tão feliz quanto foi aqui. Hoje a gente viu o primeiro gol de um jogador do Flamengo em final de Libertadores, que não foi do Zico e nem do Gabigol. Hoje aconteceu. Danilo é o nome dele. E o Flamengo agora comemora com justiça, com o merecimento desse título. Eu acho que o Abel não enfrentou o jogo, talvez como deveria. Não foi a melhor opção. Ficou muito atrás no segundo tempo, enquanto estava empatado. O Abel ainda fazia cena o goleiro para bater o tiro de meta. Então, o Flamengo é justo vencedor. O que o Varela jogou hoje foi um absurdo. Jogo perfeito do Varela, jogo perfeito do sistema defensivo do Flamengo. E um time encaixado que é inapelavelmente o maior clube do Brasil. Bom, é claro que você, telespectador, que está nos assistindo, tem a sua própria opinião a respeito desse assunto, desse tema. O Flamengo é ou não é o maior clube do Brasil? Esse debate está acontecendo nas redes sociais, nos programas esportivos, né? Esse tema tomou conta aí, principalmente após a decisão da Libertadores, de debate entre os comentaristas, entre aí os blogueiros e também nas redes sociais. Então nós estamos trazendo aqui vídeos para enriquecer esse debate. Mas você pode ter a sua própria opinião de achar ou não que o Flamengo é o melhor clube do Brasil. A sua opinião é a sua opinião e ela será sempre respeitada, seja ela qual for. Mas eu estou trazendo aqui comentários a respeito do fato de o Flamengo, né, ter conquistado a quarta Libertadores e, aí eu não tenho nenhuma dúvida, se colocado entre, pelo menos, os melhores clubes do Brasil nos últimos anos. Certamente, para mim, Flamengo e Palmeiras são os dois melhores
times do Brasil. Bom, vamos ver agora aí mais um vídeo, Vitinho Footworld. Vamos ver o que ele fala aí sobre a quarta conquista do Flamengo. 4 vezes Flamengo na Libertadores. A discussão acabou. Hoje, o Flamengo se torna o maior brasileiro da história da Libertadores. Se eu fosse definir esse momento pro rubro-negro, eu chamaria de paz. E não é a paz de ganhar mais um título, até porque isso virou normal. Mas é a paz de saber que deu certo. Porque há 15 anos parecia que o Flamengo cavaria a própria cova. Mais de 800 milhões em dívidas, elenco caro, pouco resultado e a cada ano que passava era questão de tempo para o primeiro rebaixamento. Mas foi aqui que Bandeira de Melo fez a escolha mais corajosa da história do clube. Enquanto muitos presidentes teriam seguido gastando, buscando resultados imediatos e afundando ainda mais o time, ele escolheu a paciência. A paciência de cortar jogadores caros quando a torcida pedia contratações. A paciência de investir em estrutura quando todos queriam títulos. A paciência de reconstruir sabendo que o sucesso não viria amanhã, mas viria. E por isso, Bandeira de Melo se tornou o melhor presidente da história do Flamengo. Porque ele entendeu que só a paciência levaria o Flamengo de volta para o topo. E hoje ele, assim como todo rubro-negro, alcançou a verdadeira paz. É a paz de saber que o Flamengo não é mais assombrado por dívidas. É a paz de saber que o Flamengo nunca mais será um time de meio de tabela. Que os jogadores querem estar aqui, que eles querem mais o Brasil que a Europa, que eles querem o Flamengo. É a paz de saber que o fantasma de 2012 foi embora e o Flamengo deu certo. E que roteiro perfeito, as estrelas se alinharam pro Flamengo. Tinha que ser em Lima, onde tudo começou. Tinha que ser contra a maior rivalidade dos últimos anos, porque era a hora da revanche. Com a Arrasca encantando, com o BH o mais predestinado da história. Tinha que ser com quem decidiu se aposentar porque não queria jogar em nenhum outro lugar que não fosse o Flamengo. Tinha que ser por essa torcida, tinha que ser pelo Flamengo que ressurgiu das cinzas, pelo Flamengo que escolheu a paciência, pelo Flamengo que nunca desistiu. E eu continuo falando, Flamengo, Flamengo, Flamengo e Flamengo. Porque hoje o Flamengo tem uma honra que nenhum outro brasileiro tem. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores. Esse vídeo é bastante interessante, porque o Vitinho faz uma retrospectiva de como o Flamengo se reestruturou para chegar no lugar em que se encontra hoje, no topo da América e às vésperas de confirmar o título brasileiro. Então, não foi por acaso, isso é fruto de muito trabalho, né? O Flamengo cortou na própria carne para pagar as suas dívidas e poder arrecadar um faturamento aí de mais de 1 bilhão por ano para contratar jogadores experientes, vitoriosos e de excelente nível técnico para poder se firmar como um clube conquistador de títulos. Essa é a história do Flamengo de 2013 para cá, né? Então, temos aí alguns vídeos e você tem a sua própria opinião se o Flamengo é, na atualidade, o maior clube do Brasil. Vamos agora, antes de passarmos aí para o próximo assunto, vamos agora para mais uma mensagem do Dr. Marcos Macedo. Ele está dizendo aqui que assistiu ao jogo ao lado de 3 vascaínos e 3 rubro-negros. E nenhum dos vascaínos ousaram dizer que o Flamengo não mereceu. Ou seja, reconheceram que a vitória do Flamengo e a conquista do título foi por mérito do Flamengo. Vamos agora a algumas homenagens ao Flamengo, tetracampeão da Libertadores. Vamos começar aí com o vídeo da Comebol retirado do Instagram. Essa foi uma homenagem da Comebol ao vencedor da partida e, por consequência, ganhador do título, o Flamengo. E agora vamos aí ver um momento marcante
do Flamengo, né? Um momento que entrou para a história do clube, que é a entrega da Libertadores, da Taça da Libertadores, ao capitão do Flamengo, Bruno Henrique, e a festa, né, dos jogadores no estádio em Lima, no Peru. As imagens são da GE Globo, também retiradas do Instagram. Esperando a taça e ela vem aí. Senhoras e senhores, Nação rubro-negra. São 130 anos dessa nação, de crendices e de ciência, de glórias e tragédias. Uma paixão e nada mais. O Clube de Regatas do Flamengo conquista a América pela 4ª vez. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Show de sua emoção, seja na terra, e o grito de campeão da América. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Pode assinar, 81 19 22 2025. Momento marcante da entrega da taça, que ficará registrado para sempre, tenho certeza, na memória dos torcedores rubro-negros. Vamos agora, curiosidades aí da Libertadores envolvendo os times brasileiros. Vamos ver aí o número de títulos e vices dos clubes brasileiros na Libertadores. O Flamengo se isolou na liderança entre os maiores conquistadores de Libertadores, com 4 conquistas, seguido do Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio com 3, Cruzeiro e Inter vem a seguir com 2 conquistas, Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco, Corinthians e Botafogo têm uma conquista. O São Caetano foi vice uma vez, o Atlético Paranaense 2 vezes, Fluminense e Atlético Mineiro uma vez, também o Internacional uma vez, Cruzeiro, Grêmio, Santos 2 vezes, São Paulo 3 vezes, o Palmeiras é o 4º vice do time do Palmeiras e o Flamengo, por sua vez, tem apenas um vice-campeonato. Vamos agora passar aí para os títulos desde 2016, uma supremacia do Flamengo sobre os seus rivais. O Flamengo conquistou 16 títulos, 3 Libertadores, 1 Recopa, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas e 5 Cariocas. O Fluminense tem 4 conquistas, 1 Libertadores, 1 Recopa e 2 Cariocas. A seguir o Botafogo com 3 conquistas, 1 Libertadores, 1 Brasileirão e acrescentaram aqui, que eu nem acrescentaria, uma Série B, por ser uma conquista de um título que ninguém quer ter. E o Vasco da Gama, nesse período, não conquistou nenhum título. Vejam que a diferença do Flamengo, 16 títulos, para o segundo colocado, Fluminense, 4 títulos, é de 12 títulos. Então o Flamengo venceu muito mais do que os seus rivais no Rio de Janeiro. Vamos passar aí para uma próxima tela, que é o tetra do Flamengo, uma imagem do escudo do Flamengo com as 4 taças em volta, e o Flamengo agora, no Brasil, ninguém tem mais Libertadores do que o Flamengo. Bom, temos também aqui um vídeo do Douglas Maciel, primeiro tetra do Flamengo. Diz aí, Douglas. E o Flamengo é tetracampeão da Libertadores. Vocês têm noção do tamanho desse feito? Talvez seja um dos maiores feitos da história do futebol brasileiro. O primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. E imaginar que há 8, 10 anos atrás, esse era o pet do Flamengo. Apenas uma Libertadores. Nessa época, o Flamengo não sabia o seu real potencial. Vamos resgatar a profecia do Calil lá em 2014. Se arrumar o Flamengo, acabou o futebol brasileiro. Como que pode o clube de maior torcida do continente ter apenas uma Libertadores? Só que lá em 2012 chegou um tal de Bandeira de Melo para mudar completamente o rumo da história do Flamengo. Um cara que sabia do potencial que o Flamengo tinha. 13 anos se passaram
E o Flamengo de uma Libertadores passou a ter 4. O Flamengo enfim chega ao topo da América, sendo o brasileiro mais vencedor da América. 3 Libertadores em menos de 6 anos, surreal. O Flamengo agora figura entre os gigantes da América, que de fato é o seu lugar. O Flamengo é um gigante da América. A América tem novos protagonistas e não é mais um clube argentino. O Penta, o Hexa, o Hepta, o Octa é questão de tempo. Muitos clubes querem ter o sucesso do Flamengo, mas quem tá disposto a pagar o preço, viver o processo? O Flamengo teve e por méritos chegou ao topo. Bom, vimos aí o Douglas explicando a 4ª conquista de Libertadores pelo Clube de Regatas do Flamengo. E agora nós vamos colocar aí um vídeo bastante interessante que retrata as batalhas que o Flamengo enfrentou na Libertadores. Esse é um vídeo preparado pelo Reno Ferreira, bastante interessante, por isso eu quis exibi-lo aqui no programa. A produção vai colocar aí, vamos acompanhar esse vídeo, A Batalha. Bom, muito bacana aí esse vídeo feito pelo Reno Ferreira, está disponível lá no Instagram, a batalha final, retratando aí a conquista do Flamengo da Libertadores. Atenção, produção, para o corte. Vamos lá para o corte do Instagram. Com a conquista do Flamengo no sábado passado, da Libertadores, o Flamengo se consolida como o maior clube do futebol brasileiro, em se tratando de títulos conquistados, totalizando 4. 81, 2019, 2022 e 2025. Desde 2019, o Flamengo disputou 4 finais e venceu 3. Antes desse período, era comum ouvir-se dizer que o Flamengo não tinha tradição na Libertadores, por causa de vários insucessos. Mas agora isso mudou. O Flamengo é outro time, forjado para vencer e conquistar títulos. O Flamengo está novamente no topo da América, lugar que, ao que parece, pelo menos na minha opinião, pelo status que alcançou, pode permanecer por muitos anos. Você duvida? Eu não. Então, veremos. Bom, na minha opinião, o Flamengo é, sim, atualmente o maior clube do Brasil. Se isolou entre os seus rivais na conquista da Libertadores, entre títulos, né, computando títulos. O Flamengo tem 4. Palmeiras, Grêmio, Santos e São Paulo ficaram para trás com 3 conquistas. Com relação aos rivais cariocas, o Flamengo tem 1 a mais do que os 3 somados. Fluminense, Botafogo e Vasco conquistaram a Libertadores uma única vez. Então o Flamengo, na soma de títulos, é superior à soma dos seus rivais, 4 a 3. Além disso, o Flamengo está próximo de confirmar mais um título brasileiro, pois jogará contra o Ceará no Maracanã, lotado, ingressos esgotados para essa partida, e, em caso de vitória, o Flamengo
será campeão brasileiro pela 9ª vez. E é muito difícil se conquistar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano. Só o Flamengo em 2019 e o Botafogo em 2024, mais recentemente, conseguiram esse extraordinário feito. Então o Flamengo pode repetir 2019 conquistando o Brasileiro e a Libertadores. E essa é a expectativa de toda a nação rubro-negra. A nação rubro-negra tem apoiado o Flamengo dentro e fora de campo. Dentro de campo, com o estádio em todos os jogos no Maracanã, e mesmo quando o Flamengo joga na condição de visitante, o Maracanã está lotado e o espaço destinado aos torcedores do Flamengo na condição de visitante também ficam lotados. Então, o Flamengo tem os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. Além disso, se formos falar fora de campo, quem viu o Aeroflá ficou impressionado com aquelas imagens. Os torcedores do Flamengo, literalmente, carregaram o ônibus do Flamengo, que estava se deslocando para o aeroporto para se dirigir a Lima, no Peru, carregaram nos braços o ônibus do Flamengo. Foi uma linda festa, uma festa que eu tenho absoluta convicção que foi uma injeção de ânimo nos jogadores para conquistar esse título tão almejado por todos os torcedores do Flamengo. E ontem, domingo, no centro do Rio de Janeiro, cerca de 250 mil pessoas. Dizem até, a ESPN cravou até mais, foram ao centro da cidade do Rio de Janeiro recepcionar os jogadores campeões da Libertadores. Fizeram uma festa maravilhosa, tomaram as ruas, né? Camisas do Flamengo espalhadas pelas ruas, assim como eu vi ontem na Avenida Barão do Rio Branco, onde tradicionalmente aos domingos, costumeiramente faço as minhas caminhadas, vi uma infinidade de camisas do Flamengo vestidas pelos seus torcedores. Quando eu passava, gritavam: Mengo, é tetra, só dá Flamengo. Enfim, quero cumprimentar aí a todas essas pessoas que eu encontrei lá na Barão do Rio Branco ao fazer a minha caminhada dominical. Algumas conhecidas, outras não, mas que tenho certeza assistem ao programa. Quero deixar aqui o meu abraço a todos eles. Então o Flamengo é um fenômeno. Não há como comparar a torcida do Flamengo a qualquer outra. Só a torcida do Flamengo é capaz de fazer um Aeroflá daquele. Só a torcida do Flamengo é capaz de tomar o centro do Rio de Janeiro, como fez no dia de ontem, domingo. Quando o Botafogo ganhou a Libertadores, nós não vimos uma manifestação igual, semelhante. Nós vimos, sim, várias pessoas, né, talvez 10, 15 mil no máximo, torcedores do Botafogo recepcionando os jogadores. Mas um público, né, acima de 250 mil é muita gente. Vamos lá para o fim do programa. Eu quero deixar aqui um abraço a toda a nação rubro-negra, pela conquista da 4ª Libertadores e pela possibilidade de ganharmos aí pela 9ª vez o Campeonato Brasileiro, que será o grande destaque do próximo programa. E já fica aqui então o convite para você acompanhar o próximo programa, em que o assunto de maior destaque especial será o Campeonato Brasileiro. Nós vamos encerrar o programa com uma homenagem aí, um vídeo da Comebol homenageando o Flamengo, 4 vezes campeão da Libertadores. Quem tem mais, tem 4. Um abraço a todos. Flamengo! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.